Agora eu quero falar um pouquinho sobre os cantos L, com emenda e sem emenda, tá? Então, vou trazer ele aqui, ó. Canto L, nesse caso, sem emenda. Vou pegar aqui, ó, o inferior canto L. Canto L sem emenda. Na parte superior aqui, canto L. Então, acredito que agora eu já tenha todos os cantos, ó. Esse aqui é sem emenda. Esse aqui sem emenda também. Tem que pegar o com emenda, então, no superior. Canto L com emenda. Bacana. Eu tenho aqui, ó, este com emenda, este sem emenda. Qual que é a diferença de um para o outro? Basicamente, no canto L sem emenda, quando você gerar o corte aqui, ó, a parte de base, topo e prateleira em L, elas vão ter a medida total do teu módulo, tá? Elas não têm nenhum tipo de divisão. Então, ela vai exigir que você faça o corte da parte de L dentro aí da tua marcenaria, né? Terceirização geralmente não faz esse tipo de corte. Então, ela teria essa aparência aqui mesmo que você está observando, tá? Ela é uma peça só, peça única, em L. Essa seria o canto sem emenda, tá? Lembrando que o canto aqui, ó, ele é sempre construído desta forma. Então, eu vou ter aqui, ó, vou colocar na visão de raio-x, eu vou ter aqui, ó, duas travessinhas num formato de V aqui no canto. Eu tenho os meus fundos aplicados ali, ó. Neste caso aqui está no sistema de fundo pregado. Lembrando que as opções aqui da caixa, elas vão ser praticamente as mesmas que nós vamos ter ali nas outras caixarias que já foi explicado. Então, se você descer aqui, você tem a opção de fundo rasgado, rebaixado, sem fundo e assim sucessivamente, tá? Então, essas opções aqui, elas vão ser mantidas. E o detalhe do canto L, ele se dá aqui com relação à parte do L mesmo. Nesse caso, ele não vai ter emenda. Você tem a opção também de incluir um rodapé ou não. É só você vir aqui, ó, no tipo de base, mudar para rodapé. E na parte superior aqui, você definir a altura do teu rodapé. Então, suponhamos que eu quero fazer um rodapé com 10 de altura. Coloco 10 aqui, tipo de base, rodapé, dou um aplicar. E ele já vai executar ali, ó, o meu rodapé dentro do meu módulo. Então, é bem bacana. Parte externa aqui, ó, você consegue fazer a adequação. Está com 1,10 por 1. Você pode colocar 1 por 1. E ele vai fazer a adequação ali do armário já com o rodapé, caso você queira dessa forma. Lembrando que ele vai ficar desta maneira aqui. Deixa eu ocultar a parte da base para a gente ver por baixo. Ele vai ser realizado dessa maneira aqui, ó. Então, eu tenho aqui na frente, eu tenho a travessa passante, eu tenho a de trás passante, essa daqui também passante. Se você entrar na parte interna, você vai ter algumas opções aqui também no rodapé. Ó, profundidade. Tem a profundidade da parte A e da parte B. Caso você trabalhe profundidades diferentes aqui, você consegue fazer a adequação por aqui também. Recuo frontal do rodapé, caso você queira trabalhar um recuo frontal, também é possível. Tudo aquilo que você viu ali na caixaria reta, ela também praticamente vai ser a mesma função aqui na Encanto L, tá? Com essa adição ali do rodapé. E lembrando que vai trabalhar sem emenda. A mesma coisa vai se aplicar na caixaria aqui do canto L, nesse caso na inferior. Essa vai ter emenda, tá? Neste caso, quando tem emenda, você vai observar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, a parte da base, então ela vai ter um tamanho total, descontando o fundo. E eu tenho também o complemento da minha base, que ela vai ter também a profundidade, mais o complemento. Geralmente, quando você trabalha com essas caixarias com emenda, você precisa fazer a emenda colocando aquela chapinha ou cavilhas aqui para facilitar a união, né? E não ter nenhum tipo de problema. Mas na minha região aqui eu confesso que a maioria trabalha com esses cantos em L sempre de forma única, tá? Mas é interessante mandar para vocês a opção de fazer isso aí. Nesse caso é a mesma coisa da caixaria, só que também sem emenda, caixaria de canto L inferior. E nesse caso aqui a caixaria com emenda também da parte total ali, ó. Então é bacana mostrar para vocês todas essas opções. Nós vamos ter ali nos cantos em L, tá? E agora eu vou mostrar também as opções do canto de forma reta. Então eu vou descer aqui, ó, caixaria de canto reto. Na parte do inferior aqui também, caixaria canto reto, tá? Qual vai ser as opções da caixaria de canto reto? As opções vão ser praticamente as mesmas. Ao entrar aqui, ó, eu tenho a edição de largura, altura e profundidade. Ao entrar na parte interna, eu vou ter algumas configurações aqui, como largura do fechamento, que é essa total aqui, ó. Então, eu vou colocar, por exemplo, 45.
vai perceber que ele já ajusta aqui. Imagina que esse módulo lateral seja menor. Então você ajusta a largura do fechamento e ele dá um vão maior para as portas ali. Ou vou colocar ali 62 e a continuação aqui seria mais ou menos 60 de profundidade. Então você consegue fazer a adequação também desta maneira. Essa largura do pinásio seria referente a esse módulozinho aqui, que ele vai ser como se fosse o batente aqui das minhas dobradiças. Então você consegue definir. Se você quiser colocar ele menor, colocar maior, você vai fazer a edição aqui na largura do pinásio, tá? A parte da largura das travessas, ele vai funcionar da mesma forma para que você defina aqui, ó, a parte interna. Neste caso aqui eu não tenho travessa, mas ele vai definir porque a caixa basicamente é a mesma. O rodapé também vai funcionar igual. Se você definir rodapé aqui, vir aqui na altura do rodapé e fazer a adequação aqui dando Enter, ele vai exibir um rodapé ali para você. Então você tem essa opção também de colocar o rodapé. Parte de fundo vai funcionar de maneira idêntica. E aí, caso você queira trabalhar a prateleira, você está vendo que tem uma prateleira no maleiro ali. Caso você queira trabalhar essa prateleira, você pode acessar a prateleira ali, ó, e fazer os ajustes por aqui. Então eu coloquei essa prateleira com vão inicial de 1,90. E aí, caso você queira fazer a mudança, você pode mudar aqui para vãos iguais, vão diferente, número de prateleiras conforme você desejar. E depois disso, já vai ficar correto ali dentro do teu módulo, tanto nesse aqui quanto nesse. Um detalhe interessante também é que caso você queira, por exemplo, fazer a inversão desse canto, imagina que você queira um canto do lado contrário. O que você vai fazer? Basta que você utilize aqui a ferramenta do SketchUp no módulo todo, tá? Então você vai vir aqui, usar a ferramenta de espelho e fazer a alteração. Dessa forma você consegue fazer edições normais ali e ele vai funcionar normalmente dentro do teu bloco, tá? Então é vir aqui na parte externa, fazer o espelhamento e depois utilizar e ele vai funcionar normalmente aí dentro da biblioteca, sem a necessidade de ter você ter dois, né? Então você só precisa um bloco para realizar a função. Aqui é a mesma coisa, parte de canto aqui. Caso você queira adicionar uma prateleira, bem simples, vou entrar aqui na caixaria. Ó, quando você tiver acesso individual aqui aos blocos, basta que você venha aqui na biblioteca, pegue aqui, por exemplo, um componente avulso, kit de prateleira. Trouxe aqui o kit de prateleira. Já vou editar esse kit para remover o tampo, eu não quero utilizar o tampo. Subir os menus aqui para facilitar. E pronto. Uma vez que eu tenha feito isso, ó, eu posso vir usando os plugins aqui. Ó. A vantagem maior da biblioteca sendo montada dessa forma é isso. Você vai utilizando os plugins e quando você vai utilizando os plugins aqui, a tua edição ela fica bem mais completa. Você consegue fazer edições mais tranquilas aqui utilizando a ferramenta. Então pode ver, todos os alinhamentos eu faço aqui na parte interna e ele funciona de forma perfeita. Talvez eu vou editar aqui, por exemplo, eu quero que essa prateleira que sejam duas, não uma só. É só você vir aqui, ó, na quantidade, alterar, dar um aplicar e pronto. Tá pronto. Teu bloco, conforme você precisar ali. Inserir prateleira, divisões ali. Bem bacana trabalhar dessa forma. Mas esta é a ideia para os cantos retos.